Irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma vez eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. É um assunto muito não atual, no sentido de que não se fala muito nisso, mas como os irmãos já devem ter percebido, arde no meu coração esse desejo de falar sobre as coisas que estão no coração de Deus, como são assuntos muito não falados nesses tempos, acaba sendo um assunto que as pessoas evitam, não sei se por medo, eu acredito mais que seja porque Satanás não quer que a gente saiba e porque nós estamos vivendo uma vida de muito conforto, acomodados, nós preferimos evitar o assunto. E esse assunto é falar sobre as coisas dos últimos dias que estamos vivendo, né? E Deus tem colocado no meu coração e eu quero falar somente daquilo que o Senhor tem me dado entendimento para falar. Eu tenho base nas Escrituras para falar o que eu estou falando. Esse vídeo é para um grupo de pessoas específico, não é para todos os cristãos, ou pelo menos não é para todos que se intitulam cristãos, é para um grupo específico que eu quero chamar eles de remanescentes ou de escolhidos, porque assim como a palavra de Deus diz que existe um grupo escolhido pelo próprio Senhor, e eu quero acreditar no meu coração que eu penso que eu sou uma escolhida, eu faço parte dos remanescentes por causa das características que eu acredito que os remanescentes sentem, né? Os remanescentes, eu acredito que eles são um grupo de pessoas que eles têm algumas anotações que eu fiz, e eu acredito que os remanescentes, eles são aqueles que têm desejo de atender às necessidades de Deus mais do que atender às necessidades do homem. Esse grupo de remanescente, eles têm no coração um desejo de não ofender a Deus e ter a certeza de que eles estão fazendo a vontade de Deus. E esse grupo é um grupo que sofre por causa das coisas que se vê, principalmente no meio daqueles que se chamam cristãos. E não tem vivido uma vida de acordo com o que a palavra de Deus diz que os cristãos deveriam viver. Então, tem características assim, o coração do escolhido e dos remanescentes arde por fazer a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, esse grupo é um grupo desprezado pela maioria do grupo que se diz cristão ou religiosos, porque esse grupo contradiz com muitas coisas que a maioria estão vivendo nesses últimos dias. Então, como eu sinto que eu tenho me sentido dessa maneira, eu me enquadro nesse grupo, né, que eu quero chamar de remanescentes e escolhidos. E por causa disso, eu queria trazer essa palavra, que vai falar mais sobre o falso profeta. E é um assunto muito difícil de falar, porque é um assunto que exige muito discernimento do Espírito Santo. Se nós não tivermos consultando as Escrituras e pedindo a orientação do próprio Espírito Santo, que Deus envie o Espírito Santo para que nos ajude a discernir as palavras de Deus com relação ao falso profeta. Por que esse assunto tem ardido no meu coração? Porque o falso profeta, ele tem características de que ele é de Deus, porém falso. Por isso é chamado falso profeta. Eu quero ler as Escrituras antes de me antecipar em falar, porque as Escrituras, elas comprovam o que eu vou falar daqui por diante. Então, irmãos, vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, algumas advertências da boca do próprio Senhor Jesus. O que ele foi que falou aqui no capítulo 7, do verso
22. Vamos começar no 22. E diz assim a palavra do Senhor: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar rapidinho para pedir a Deus para dar a direção para a gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor, na direção do Teu Espírito. Senhor, eu te peço que o Senhor me dê mais e mais do Seu Espírito. E, Senhor, que o Teu Espírito também esclareça a mente daqueles que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra nessa hora. O Senhor mesmo tem me dirigido, Senhor, para fazer, Senhor, esses vídeos. E eu quero, Senhor, estar em completa e total obediência a Ti, Senhor. A Tua palavra, Senhor, e não aos homens, Senhor. Importa a mim obedecer a Deus do que aos homens, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que a Tua misericórdia, a Tua mão esteja sobre mim e sobre todos aqueles que irão ouvir, Senhor, esta palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Bom, vamos então começar, irmãos. Eu tenho várias anotações, então muito provavelmente eu quero pedir a paciência dos irmãos nisso. Mas vamos ver aqui, olha. Aqui está Jesus orientando os discípulos acerca de várias coisas. E uma coisa muito importante que Jesus foi que eles se acautelassem, né, dos falsos profetas. Vamos voltar aqui no mesmo capítulo, porque essa passagem que eu acabei de ler é uma continuação da introdução que Jesus fez. Antes de chegar nesse capítulo que ele disse que muitos falariam para ele: Senhor, Senhor, não falamos no teu nome isso e aquilo. Ele começou com uma outra, ele abordou introduzindo uma outra parte que está aqui em Mateus 7, versículo 15. E ele começa dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vos conhecereis. Aí ele continua falando. E aí no versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele faz uma condição para quem é que vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, irmãos, aqui nós temos uma descrição de Jesus, vinda do próprio Jesus, dizendo o cuidado que nós teríamos que ter. E ele está falando dos últimos dias, do que aconteceria nos últimos dias, como nós estaríamos, que perigo nós estaríamos. Então ele começa falando essas palavras. Vamos analisar aqui, irmãos. O Senhor disse que as pessoas naquele dia vão se aproximar deles, os religiosos, e vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E no teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, a gente tem noção e entendimento de que nós estamos em perigo? De que nós temos que ter o discernimento do Espírito que 1 João 4 diz que nós devemos ter? Vamos lá em 1 João 4. Para ver o que Jesus ele aconselhou que nós... João.
aconselhou que nós teríamos que fazer. 1 João 4, 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aí, ele diz, espera um pouco, ele diz para a gente tomar cuidado que esses espíritos, eles iam fazer tantos sinais que, se possível, eles iam enganar até os escolhidos. Por isso que no começo eu disse que eu queria dirigir essa palavra aos escolhidos, ao remanescente, porque tem um remanescente. Nós sabemos que quanto mais perto do fim nós estivermos, menos pessoas que se dizem cristãs vão estar fazendo a vontade de Deus. E vai ter um grupo remanescente, que tem aquelas características que eu disse, que não vai estar querendo fazer as coisas como o mundo faz, que não vai estar querendo seguir o homem, vai ter o cuidado de estar seguindo o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu estou me dirigindo a esse grupo. Não é para a igreja toda, não é para a multidão, é para um grupo específico, que se você se acha nesse grupo, incluído nesse grupo, pelos sentimentos que você tem e pelo próprio Espírito Santo estar testificando no teu espírito a respeito disso, então preste atenção nos sinais que Jesus disse que estaria acontecendo nos últimos dias. Então, irmãos, ele disse que nós estaríamos nesse tempo. E vamos ver o que vai acontecer com o falso profeta no final de todas as coisas, como nos diz no livro de Apocalipse 19. Vamos lá. Vamos ver o que o falso profeta, que é uma falsa religião que vai seguir a vontade do homem, não de Deus, vai estar fazendo, vai acontecer com ele. Bom, diz aqui em Apocalipse 19. E aí João teve aquela visão toda, né, de Jesus vindo e viu no céu aberto, eis um cavalo branco, mas nessa parte que eu quero isso aqui é o que vai acontecer com o falso profeta quando Jesus vier. Aí ele diz assim, ó, e vi, no versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele, Jesus, que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E sabemos que Jesus vai voltar com o seu exército para exterminar com o anticristo e os seus seguidores. Nós sabemos disso. Mas a besta foi aprisionada, como se tivesse alguma chance para ela, quando na vinda de Jesus, como se esses seres, a besta, o anticristo, o falso profeta, tivesse alguma chance de sobreviver diante do nosso Jesus. Mas o que eu quero chamar a minha atenção aqui é na pessoa do falso profeta. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os seus sinais, com os seus feitos diante dela, olha só, com os sinais feitos diante dela, diante da besta, que é provavelmente um líder. Vamos voltar, irmão, que eu não quero confusão. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Provavelmente a besta é o líder, que o falso profeta contribuiu para o reino da besta. Porque a Bíblia diz que Jesus está lançando os dois no lago do inferno, olha. Com os sinais feitos diante dela, quem fez os sinais? O falso profeta. Lembra lá que Jesus falou, em seu nome fizemos isso e aquilo? Lembra? Dá um minutinho.
O que nós vemos acontecendo hoje nas igrejas? Jesus, o que Jesus falou? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ué, mas peraí. Milagres não é a vontade do Pai? Expulsar demônios das pessoas oprimidas não é a vontade do Pai? Profetizar, inclusive Paulo falou dos dons que ele diz que, né, foi distribuído pelas igrejas, que procurássemos com diligência os de profecia, porque eram mais, como se diz, que tinha mais excelência. Então, como que agora Jesus está falando que essas pessoas aqui foram consideradas pessoas que praticam a iniquidade? Você sabe por quê, irmãos? Porque não estavam fazendo para a glória de Deus. Estavam fazendo para a sua própria glória. Esse povo aqui que estava fazendo milagres, expulsou demônio e profetizou, e mais coisas, talvez até que Jesus nem tenha mencionado, mas ele quis mostrar que são coisas grandes, são sinais, né, que acompanham. Inclusive, assim, esses sinais acompanharão os que creem. Você está vendo, irmãos, como crer somente não é suficiente? Jesus não falou que esses sinais acompanharão os que creem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão, curarão os enfermos. Agora, Jesus está dizendo, ué, mas vocês que fizeram tudo isso aqui, vocês são tudo iníquo. Se praticam iniquidade. Como que pode ser? Entendeu por quê? Porque a diferença está entre fazer para Deus ou para si mesmo. Para Deus ou para sua própria glória. Você sabe quando que você faz para Deus? Como Jesus fez. No tempo de Deus. Quando Deus manda. Quando Deus fala, faz. Não faz. Faz. Não faz. Lembra do servo, do homem lá que foi segurar a arca que caiu porque o boi tropeçou e botou a mão para segurar? Pois então ele não estava querendo fazer o bem, mas Deus não deu autoridade, não falou faz. Não é para a glória de Deus. E o que nós estamos vendo hoje é que não tem nada para a glória de Deus. As igrejas estão explodindo. Só falta explodir. Porque eu nunca vi tanta luz, tanto fogo, tanto, né? Tanto entretenimento, tanta coisa social. Ixi, ó, tá bombando. É para Deus ou é para o homem? Foi Deus que pediu? Foi Deus que mandou? O perigo está aí. O falso profeta, esse aqui que Deus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, são esses que estão fazendo por conta própria. Deus não mandou fazer. Saul, quando foi lá oferecer sacrifício, sem ter sido esperado Samuel fazer, não é? As coisas não são do jeito que nós queremos. Nós não deduzimos o que Deus quer e saímos fazendo, não. É no tempo de Deus, é quando Deus manda fazer que nós fazemos. Esse coisa de fazer, porque vamos crescer aqui, vamos expandir a igreja, vamos comprar, vamos fazer, eu faço mesmo em nome de Deus, o Senhor é comigo. Irmão, cuidado, não é contigo não. Só é contigo se Ele falou na boca dele para fazer. O falso profeta faz coisas que Deus não mandou ele fazer. E usando o nome de Deus. E ainda realiza. Ainda realiza sinais e prodígios, porque Deus honra o nome de Jesus. Mas cuidado, que Deus honra o nome de Jesus, mas não é você não. Nós temos que ter cuidado. É essa a grande diferença. Deus, a palavra de Deus não é contraditória. Jesus falou e os sinais, esses sinais seguirão os que creem. Crê. Você crê em Jesus? Fazes bem, porque até o diabo crê e treme. É isso que Jesus falou com os discípulos. Você crê em mim? Crê no Filho de Deus? Crê? Não, fazes bem. Até o diabo crê. Ele também treme. Ele treme. E tem muito crente que não treme. O diabo treme. Ele sabe quem é Jesus. Lembra que ele falou assim, ó,
Paulo eu sei quem é, e o outro lá, Pedro, também, ou Apolo, não sei, lembra? Sabe o que eu tô falando, né, que eu esqueci. Mas você lembra assim, mas vocês quem são? Quando eles tentaram expulsar lá os demônios. Jesus, o nome de Jesus, o inferno conhece e se dobra. Mas não se dobra para você aí que tá pensando que você é alguma coisa. Você não é nada. Nós não somos nada. Nós somos simplesmente pó, porque és pó e do pó voltará. Então, irmãos, vamos ficar aí com a palavra de Deus, né? Que é melhor. Vou voltar já. Irmãos, desculpa, eu acho que eu tava ficando sem memória. Eu tenho que dar um jeito de arrumar uma coisa com mais memória. Mas, anyway, desculpa. Então, lembra que Jesus falou lá, onde nós acabamos de ler, Mateus 7:22, que ele estava falando, em meu nome não fizemos isso, em seu nome não fizemos isso, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos grandes milagres. Lembra que Jesus falou que ele vai dizer para eles explicitamente, não vai ter nem chance deles se falarem nada, explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como então? Agora, a nossa tendência é achar que esse grupo de pessoas aqui, irmãos, são essas igrejas aí que estão fazendo essas aberrações, sabe? O paninho ungido, o olhinho não sei de quê, a vassourinha que varre pecado da casa. A gente tá pensando que é isso, mas não, Jesus não está falando. Irmãos, isso aí é muito claro. Depois nós vamos falar de uma outra passagem aqui, onde Jesus falou para ter cuidado quando disserem, depois eu vou lá naquela passagem que é em Mateus 24, quando Jesus diz, quando disserem, eis que estou aqui, ali, não vá, porque não estarei lá. Depois nós vamos lá para a gente entender o que a gente está falando. Nós temos tendência, mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando do falso profeta. Jesus está falando com uma coisa que é muito similar, muito parecido com Jesus, muito igual, muito parecido, porque ele falou assim que faria milagres tão grandes que, se possível, significa que se Deus permitisse, eles enganariam até os escolhidos, até eu e você. Entende qual é o grau de importância da gente ter discernimento espiritual para não acreditar em qualquer vento de doutrina e qualquer palavra de pessoas que são, ele mesmo diz que são lobos vestidos de ovelhas. Lobos vestidos de ovelhas. Se estão vestidos de ovelhas, eles podem enganar, mas nós vamos ver que a diferença entre aqueles que servem a Deus de verdade e que estão esperando o Senhor, tem uma grande diferença esses dois grupos. Existem dois grupos grandes que estão muito distintos nesses últimos dias, que é o falso profeta e os remanescentes. Tem dois grupos sendo formados nesses últimos tempos. Por isso que Deus manda e está como diz, urgência de nos esclarecer acerca de algumas coisas. Bom, então aqui em Apocalipse 19:19, ele diz que este falso profeta que seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Irmãos, o falso profeta, esse que o Senhor está dizendo para nós acautelarmos dele, ele seduziu o povo. A gente está falando de um grupo cristão. Isso aqui não é católico. Católico não é falso profeta nenhum. A Bíblia diz, não é católico, não é muçulmano, não é budista, não é nada disso. Ele está falando que eles são lobos vestidos de ovelhas. E ele está falando aqui
que esse grupo falou para ele, para o Senhor, em seu nome, no nome de Jesus. Buda não fala em nome de Jesus, muito menos os muçulmanos. Católico fala, mas a gente sabe que eles têm outro guia e Deus. A gente não vai entrar nesse mérito, muitos idolatria. Mas as outras religiões, ninguém expulsou demônio no nome de Jesus. Ninguém profetizou no nome de Jesus. Ninguém fez milagre em nome de Jesus. Eles não acreditam em Jesus. A gente está entendendo que esse falso profeta aqui é uma igreja que contribuiu com um líder anticristo para seduzir as pessoas a adorarem a besta. Não está muito difícil de entender. É só nós virmos aqui na palavra de Deus, irmãos. É sério. Nós não estamos dando conta o que o anticristo está formando e manipulando. E ele está enganando a maioria das igrejas, porque a maioria das igrejas decidiu agir por conta própria, sem ouvir e sem pedir a direção de Deus. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia que está falando que o falso profeta vai fazer muitas coisas em nome de Jesus. Ninguém pode virar aqui e falar e argumentar contra a própria palavra de Deus que diz que é isso que vai acontecer. Jesus não falou para as outras religiões, não quero falar nome não porque eu não quero ofender ninguém, porque eu acredito que muitas pessoas nessas religiões estão enganados e que são pessoas com um coração muito bom, muito até melhor e acreditam na religião deles e servem aquele Deus deles lá com muito mais prudência do que muito cristão serve a Jesus. Então eu não quero jogar pedra e nem condenar. Eu só estou falando que nós não podemos, como cristãos, pensar que esse grupo aqui, esse falso profeta que Jesus está se referindo, tanto é que ele se chama falso profeta. Vamos lá em Mateus 24, para entender como Jesus abordou a conversa com os discípulos, quando os discípulos perguntaram a ele como que seriam os sinais do fim. Vamos lá. Na Bíblia, né, irmãos? Nada melhor do que a palavra de Deus para nos orientar, né? E nos, e confirmar aquilo que a gente fala, né? Porque se não tiver na palavra, não tem confirmação aqui, não tem veracidade, né? Então vamos lá. Olha aqui os princípios de dores quando Jesus foi abordado pelos discípulos para falar. Aí Jesus começou, vou falar logo onde a minha conversa hoje é, o meu interesse, não é o nosso interesse aqui. Olha aqui. E ele lhes respondeu, Jesus respondeu a eles: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus falou foi: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Vamos mudar aqui o nosso rumo da conversa. Vamos entender aqui. Porque a gente pensa que as pessoas vão falar assim: mas como que alguém vai vir em nome de Jesus falando eu sou Jesus, se a gente sabe que Jesus vai vir nas nuvens com poder e glória? Então parece até uma controvérsia de Jesus falando assim, que muitos virão em meu nome, né, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas como é que pode ser enganado se nós que conhecemos a palavra sabemos que Jesus vai vir nas nuvens? Como que Jesus então está falando? Olha, cuidado quando eles falam Jesus está aqui, eu estou aqui, eu estou ali. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: porque virão muitos em meu nome, no nome de Jesus. Eles não vão falar que eles são Jesus. Eles vão vir em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, falar no nome de Jesus, como Jesus falou lá na passagem que a gente acabou de ler, em Mateus 7. Não fizemos isso em seu nome, Senhor, em seu nome? É isso que Jesus está falando aqui. Muitos virão em meu nome, eles vão falar no meu nome, olha, eles vão profetizar no meu nome, eles vão expulsar demônios no meu nome,
eles vão curar no meu nome. Você sabe por que isso tudo vai acontecer, irmãos? Porque Jesus, Deus, ele tem um compromisso com o nome de Jesus. Eles vão de fato curar, eles vão de fato profetizar, eles vão de fato curar, eles vão de fato expulsar demônios, porque Deus tem um compromisso com o nome de Jesus, porque tudo que pedires em meu nome eu farei. Só que não significa que se você não estiver vivendo uma vida, o que ele falou lá? O que Jesus falou lá mesmo? Nunca o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, não é porque as pessoas estão profetizando, expulsando demônios e fazendo milagres acontecerem, que eles estão fazendo a vontade do Pai. Será que a gente tem consciência disso? Vamos confirmar isso de novo em Mateus 7, 22, porque eu gosto de falar, irmãos, mas eu gosto que a gente entenda a palavra de Deus, porque senão não tem fundamento. Olha aqui, olha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, quem que vai entrar no reino dos céus? Quem? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é profetizando, nem expulsando demônio, nem curando. Ainda que eles tenham feito isso. É a vontade de Deus, porque muitos que estão curando e profetizando, olha, irmãos, Jesus, o próprio Jesus, ele não fazia nada que não estava na vontade do Pai. Você lembra quando ele foi tentado por Satanás? E que Satanás falou para ele que ele estava com muita fome no último dia do jejum de 40 dias dele que ele fez, e Satanás foi lá tentar ele, e ele falou: tem aqui pão, come, você não está com fome? E Jesus falou o que para ele? Desculpa. Transforma essas pedras em pão aí, come, você não está com fome? O que Jesus falou? Nem só, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou e repetiu o que estava escrito lá em, deixa eu falar, Deuteronômio 8, 2 e 3. Quando? Deuteronômio 8, 2 e 3. Quando o povo estava no deserto e Moisés estava exortando as pessoas a lembrar das coisas de Deus. Então, olha aqui que está escrito, Deuteronômio 8, 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. E estes 40 anos. Interessante, né? Que o povo tinha percorrido pelo deserto 40 anos e Jesus tinha feito o jejum de 40 dias. Olha que interessante, né? Tudo tem sentido na palavra de Deus. 40 anos para te humilhar, para te provar, perdão, irmãos. Uma entrada de chamada de telefone que entrou, eu tive que desligar, mas vamos aqui. Te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná,
que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Agora vem a palavra que Jesus repetiu para Satanás. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha que interessante isso aqui. Vamos analisar, irmãos. A palavra de Deus é uma maravilha. Ela é vida, vida. E dá entendimento. Nós precisamos só orar e pedir o Espírito Santo, como ele diz, para a gente examinar as Escrituras e testar os Espíritos. Deus se responsabiliza de nos ajudar quando nós estamos dentro da vontade dele, irmãos. Ele se agrada e ele nos dá entendimento e não nos deixa enganados. Aqueles que confiam no Senhor não serão enganados. Não é isso que a palavra diz? Então, olha bem. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Jesus não foi humilhado, irmãos. Deus permitiu tudo acontecer com Jesus, porque Jesus também estava sendo testado. Satanás não foi lá testar ele. Nós somos testados todos os dias para ver se nós vamos fazer a vontade, nossa vontade ou a vontade de Deus. Aquele povo ali foi testado por Deus no deserto. Olha, Deus quando deu o mandamento ao povo, lá no Monte Sião, com Moisés, eles estavam no começo da jornada deles, no começo. E o objetivo deles era alcançar a terra prometida. Entendeu? Nós estamos aqui hoje para alcançar a terra prometida. Nós estamos sendo testados da mesma maneira que eles foram testados no deserto. E adivinha o que Deus está fazendo? Deus está olhando para ver o que está no nosso coração. Se nós estamos servindo a Deus ou ao nosso ego. Se nós estamos servindo a Deus ou ao homem. E o falso profeta, que é o foco dessa mensagem, a característica dele é servir a ele mesmo, mas dando a entender que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele está falando o nome de Deus, está servindo. Olha bem, vamos voltar lá em Mateus. Ai, Jesus, 24, quando Jesus estava falando para eles aquilo que eu estava falando aqui que Jesus advertiu eles acerca do cuidado que eles tinham que ter. Veja que ninguém vos engane, Jesus falou de novo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Lembra que a gente estava falando sobre, sobre ser o Cristo, sobre não ser, vou marcar aqui que depois eu quero voltar aqui no Deuteronômio. Esse ser o Cristo, de ser Jesus, peraí. Aí nosso entendimento era o quê? Vai vir alguém e falar assim, eu sou Jesus, voltei. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que a pessoa vem no nome dele. E lá na frente, lá no Mateus 24, ele fala, no teu nome não fizemos isso, quer dizer, as pessoas vão aqui, Jesus está falando assim, eu sou o Cristo, Cristo não é o nome, Cristo não é o nome de Jesus, irmãos. Cristo significa anointed, agora eu perdi a palavra em português. Oh meu Deus, me ajuda, ungido, O ungido. Jesus Cristo significa Jesus, o ungido de Deus. E ele falou o que aqui? Que muitos vão dizer o quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus. Pastores que dizem, eu sou o ungido de Deus, Eu sou ungido. Porque os sinais estão provando que eu sou ungido de Deus. Deus é comigo. Então e as pessoas começam a seguir porque veem sinais. Que os sinais que o Senhor disse que o falso profeta ia fazer, segue esse povo aqui que diz que eles são o Cristo. Eles não estão falando que eles são Jesus.
Eles não estão falando assim, ó, eu sou Jesus, voltei agora, vem aqui e me segue. Não é isso. Eles vão enganar, ó, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Você entende que o falso profeta hoje está no papel de ungido de Deus, Cristo, dizendo que ele é da parte de Deus, fazendo muitos sinais em nome de Jesus e enganando a muitos. Mas eles não são, porque Jesus diz lá em Mateus 7, acredito, ou 4, acho que foi João que falou, 1 João 4, que disse que pelos frutos nós conheceríamos a diferença. Se você percebe que é o lugar que você está, a igreja que você está somente exaltando o homem, o ego do homem, você pode ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Procure a realização dos seus sonhos. Deus quer que você seja bem-sucedido. Procure, não deixe ninguém te diminuir. Você é um escolhido de Deus, porque Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer te dar casa, carro, viagens, e Deus não quer ver o servo dele mendigando o pão, porque você tem que ser, foge, corre léguas distante desse tipo de pregação, porque isso é uma característica da pregação do falso profeta. Porque não foi isso que Jesus, não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio salvar. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio nos perdoar dos nossos pecados para nos levar para perto de Deus e viver uma vida em santidade para Ele, separada das coisas do mundo. Se você não está ouvindo essa pregação hoje no lugar em que você está e você sente que você não está encaixando, sai, que Deus vai te honrar. E eu não estou falando para você se rebelar, não. Eu estou falando para você avaliar as escrituras e se não tiver de acordo, porque Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos. É perigoso, são lobos vestidos de ovelhas e a sua barriga, o seu ventre é a sua vida. Então cuidado, irmãos, porque o falso profeta está crescendo, ele vai crescer e as ovelhas mesmo verdadeiras vão ser dispersas, porque, deixa eu ver se eu me lembro de uma passagem aqui, para o irmão ver o que vai acontecer aqui, espera, um minutinho. Fica comigo aí, porque eu tenho uma coisa aqui que eu acho que a gente vai entender bem o que está escrito aqui. Eu acho que está no livro de Joel. Espero que eu lembre. Mas se eu não lembrar dessa vez, eu vou achar de outra vez, porque eu sei que o Senhor vai me dar outra oportunidade de falar sobre isso. Acho que é isso aqui. Deus é bom, não é não? Achei. Olha só, irmãos. O livro de Joel é uma profecia para o futuro, tá? Para muitas coisas que vão acontecer, inclusive da volta de Jesus. Mas essa passagem aqui é uma passagem específica a respeito dos escolhidos que vão ter que se espalhar, porque não vão conseguir viver em acordo com a corrupção espiritual do falso profeta, da falsa igreja grande que está se formando. Olha aqui. E eis naqueles dias,
e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, falando do povo dele, congregarei todas as nações e as farei descer no vaso de Josafá. Lembra que lá em Apocalipse 19 nós estávamos lendo sobre a vinda de Jesus, quando eles vão se congregar lá para lutar contra Jesus? É o Vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas, as nações e o anticristo e essa corja toda, olha aqui, e entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, os escolhidos, o remanescente, por causa do meu povo e da minha herança, Israel. Nós somos o Israel de Deus, nós sabemos, não há mais diferença entre gregos, romanos, gentios, nós somos todos um Israel de Deus, todos aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos o Israel de Deus, é esse povo aqui que Joel está falando, é sobre eles. Agora olha o que vem a seguir. A quem elas, as nações, o sistema, juntamente com o falso profeta, como nós lemos anteriormente, que eles foram responsáveis por seduzir o povo a adorar a besta, irmãos. A coisa é séria, não é brincadeira. Vamos ler a palavra de Deus e aprender com a palavra. Olha aqui. A quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Você está entendendo que Joel está falando que Deus, ele mesmo, vai reunir esse povo todo, vai entrar em juízo com eles e vai vingar o povo santo dele, que foi espalhado. Nós vamos ser espalhados, os remanescentes vão ser espalhados. Nós vamos ter que nos esconder muito breve, irmãos. Muito breve, como Jesus fala na palavra dele, que nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar, mas Deus, ele fala que ele mesmo vai cuidar. Olha aqui. O Senhor, ainda em Joel, o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém e os céus da terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós vamos precisar do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 43, todos os Salmos 46, todos os Salmos, irmãos, que falam do refúgio do Senhor. Nós vamos precisar ter ele em mente, porque nós vamos ter que falar ele na nossa mente, que talvez nós não tenhamos nem acesso, mas as Escrituras, por causa das perseguições que estão vindo sobre um povo remanescente. Esquece que as igrejas grandes, o falso profeta vai caminhar junto com a besta, o anticristo. Por quê? Por quê? Vamos entrar num outro mérito agora. Deus sabe o que ele está fazendo, irmãos. Só que Deus está advertindo. O povo dele, ele tem uma saída para nós. Ele está advertindo o povo dele a ter entendimento dessa palavra, porque nós vamos precisar de entendimento para discernir quando Deus vai estar falando conosco. Vai para lá, volta para cá, não vai ali, fica aqui. Nós vamos ter que ter o Espírito Santo e o ouvido muito aguçado para ouvir o Espírito Santo e ter discernimento para quando Deus nos orientar do que fazer nesses últimos tempos, que nós estamos em período crítico, onde Satanás vai descer com fúria, com muita fúria, porque sabe que os dias dele está contado. Irmão, você não sabe o que é o arsenal espiritual, tá? É como a areia do mar, irmãos, é incontável, vai descer. A escuridão das trevas vão vir sobre a terra, tão grande, tão massiva, que nós vamos ser quase que difícil de respirar, sem um ataque do inimigo na nossa vida. Nós vamos ter que ter essa espada da palavra de Deus, afiada e de entendimento, para discernimento do que está por vir, irmãos. Não é brincadeira. Deus falou, acautelai-vos, cuidado, vai enganar mesmo. E se possível, vamos fazer tantos sinais de prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos, irmãos. Não é brincadeira, não. Estão se dizendo por aí que isso aqui é para os que ficaram no arrebatamento. Não é. Leia as Escrituras, está esclarecendo para a gente.
para nós, o remanescente vai ser morto. Olha aqui o que o livro de Mateus 24, quer que eu vou lá? Em Mateus 24, que fala que o que vai acontecer? Que nós vamos ser entregues para sermos mortos. Eles vão nos matar, irmãos, porque não vão conseguir viver com a santidade. Olha aqui. Ai. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre... Talvez Timóteo. Eu quero falar aquela passagem, irmãos, que eu não tô achando agora, que talvez depois eu volte a falar, que fala do comichão de ouvido que eles vão ter, porque não vão aguentar a sã doutrina. Entendeu? Nesse último tipo, as pessoas não estão querendo ouvir falar de santidade, não. Eles estão querendo curtir esse mundo do jeito que esse mundo está oferecendo. É isso que está valendo agora, porque tem-se uma pregação por aí de sucesso e prosperidade diabólica que veio do coração de Satanás. Está enganando a muitos, inclusive aqueles que uma vez estavam vivendo uma vida só para Jesus, só para Deus, separado para o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas. E estão enganando, dizendo o evangelho que a gente sabe de prosperidade. Tem muita gente combatendo o evangelho de prosperidade por aí. A gente sabe só que vai vir com outra cara, vai vir com carinha de ovelhinha, entendeu? Pastor, lobo, vestido de ovelha. Como é que você vai saber discernir? Como é que você vai ter discernimento? É aqui na palavra que está te mostrando como é que vai ser. Muitos vão vir dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o ungido do Senhor. Ai daquele que me toca. Jesus, o ungido. O ungido. Não é um dos ungidos, não. O ungido. Nunca precisou falar com aquela corja toda de escribas e fariseus que, ai daquele que toca no ungido de Deus. Jesus não mencionou. Ele não precisava, porque ele sabia quem ele era. E ele não precisava se defender. Ele veio para cumprir, ele veio para morrer. E até quando Pedro tentou impedir que acontecesse a morte de Jesus, Jesus falou: apartai de mim, Satanás. Apartai de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Não é porque Pedro era Satanás, é porque Pedro estava interferindo na vontade de Deus absoluta. E hoje as pessoas estão tomando decisões nas igrejas que não está de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que Deus não mandou fazer, falando o que Deus não falou para falar. Eles são filhos de Satã, porque estão contribuindo, como a palavra diz em Apocalipse, que seduziu, irmãos. O falso profeta seduziu. Irmão, o falso profeta, lá do Apocalipse, é esse falso profeta aqui que Jesus mencionou. Ele só tem um nome, falso profeta. Só tem um nome. Ele é esse aqui, que foi mencionado lá em Apocalipse, que foi jogado no lago do fogo com a besta. O que nós estamos pensando que aquele lá é diferente desse aqui? Que Jesus falou que condenou eles, e ele falou: oh, Senhor, não fizemos um monte de coisa no seu nome? E Jesus não falou de novo: acautelai, porque eles veem meu nome, mas não são nada do meu nome? Nós precisamos ter cuidado. A igreja desses últimos tempos não deveria estar fazendo uma coisa que está fazendo: andar de mão dadas com política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O povo de Deus deveria estar preocupado em pregar o reino de Deus. O reino de Deus. Não nos foi dado a condição de salvar o mundo. Só existe um Salvador, e esse é Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado para morrer na cruz para salvar todo aquele que se volta para ele.
A igreja, o papel da igreja não é salvar ninguém, nem nações, nem contribuir e nem se envolver com política. Isso é o anticristo que vai fazer, que está escrito aqui, que vai andar de mão dadas e vai contribuir com o governo do anticristo. Esse falso profeta, que é uma igreja, que são as igrejas cristãs que estão se envolvendo com política para ficar com benefício, nós não precisamos de políticos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de andar com Ele e ter certeza que nós estamos contando que Ele é o nosso provedor. Como Ele falou ali, nem só de pão viverá o homem. Nem só da prosperidade de um país viverá o homem. Não é do político que nós vamos viver. Não é das condições, das mudanças da lei humana que nós vamos viver. Nós vamos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. É disso que o crente tem que viver. E nós somos testados, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio, que aquele povo foi testado e ficou 40 anos no deserto, rodando, porque o que estava no coração deles era só interesse. Eles não amavam a Deus coisa nenhuma. Não conseguiam obedecer o que Deus falou lá com Moisés, que eles deveriam obedecer. Só reclamavam, queriam mais e mais e mais e mais. Comida, comida, comida. Água, água, água. Era tudo que eles queriam. Hoje nós vivemos assim. Me dá, me dá, me dá, Deus. Me dá, me dá, me dá. Nós só temos um Deus de interesse. Nós temos interesse porque nós somos pessoas egocêntricas, que só pensamos em nós mesmos, nos nossos interesses. E os verdadeiros cristãos, os remanescentes e os escolhidos, eles estão mais interessados na necessidade que Deus tem, não na necessidade dele próprio ou do homem. A característica do anticristo é o egocentrismo, é colocar o homem como Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, um pensamento muito rápido para a gente entender, e talvez eu termine com isso e depois eu volte com mais coisas que se o Senhor assim quiser me dar e falar. Como sempre eu falo nos meus vídeos, eu não sou teóloga, eu não faço seminário, eu não fiz nem quero fazer, porque Deus não me chamou para isso. Eu quero ter certeza só que eu estou fazendo a vontade de Deus e que eu estou no centro da vontade de Deus. É só isso que eu quero, e só isso que eu estou fazendo e o que eu quero fazer. Vamos falar da pessoa do anticristo aqui, irmãos. O anticristo, ele não é o contrário de Cristo. Ele é parecido com Cristo. Ele quer imitar. Se ele fosse o contrário, ele não ia querer imitar a Jesus. Ele tem inveja de Jesus. Satanás tem inveja de Jesus e vai colocar um ser com as características dele, como Jesus, como Deus enviou Jesus, com a característica de Deus. Satanás vai enviar o anticristo com as características dele. A característica principal de Satanás é o ego. Ele era querubim, que nós sabemos, mais formoso dos querubins. Estava no domínio de todas as outras hostes angelicais. Todos os seres angelicais estavam sobre o domínio dele, o comando dele. E ele era guardador do trono de Deus. A palavra nos diz. O egocentrismo falou mais alto e ele quis se igualar a Deus. Ele quis. Subirei e serei mais alto do que o Altíssimo. Só que Deus não dá a glória dele para ninguém, como a palavra diz. Ele foi expulso. E hoje ele trabalha com a coisa mais preciosa que existe, a criação. A criação de Deus. Ele, Satanás, também é um ser criado, a palavra nos diz. Ele odeia que nós somos preciosos para Deus.
principalmente Jesus, ele odeia. Não pode ouvir esse nome. Ele vai criar um ser humano, vai tomar posse desse ser, porque o coração do homem é corrupto. Esse homem que eu não sei se já existe, se vai passar a existir, porque a Bíblia diz que muitos anticristos já estão no mundo, né? Jesus já falou isso na época dele. Paulo também falou, mas nós não sabemos se o ser, o homem, que vai ser personificado, Satanás vai usar esse homem todos, a mente dele vai estar tomada. E ele vai ter uma característica de Satanás que é o egocentrismo, o humanismo. Ele quer ser Deus. Ele vai se colocar, a Bíblia diz que ele vai se sentar no lugar santo, dizendo que ele é Deus. Então, vai haver, esse ser vai existir dessa maneira. E o que ele está fazendo? Ele está colocando no coração do homem a semente do egocentrismo, do humanismo, fazendo o homem pensar que o homem é a peça principal. Nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. Nós, como corpo, só podemos fazer o que a cabeça nos manda fazer. Sabe esse corpo aqui, ó, cabeça e corpo? Eu só tô mexendo o braço aqui e falando e vendo e sentindo porque a minha cabeça tá mandando. Então esse é o corpo de Cristo, só faz o que a cabeça manda. O falso profeta só vai fazer, tá tentando imitar a Cristo. Ele também quer ser o que Cristo é para a igreja. Então ele vai pegar esse grupo de pessoas egocêntricas que só querem favores de Deus então, e só querem coisas materiais, se materializar, eles só querem isso. Então Satanás vai pegar esse grupo e vai ser o cabeça deles. Como Jesus é o cabeça dos verdadeiros que servem a Deus. Entende? Ele é imitador de Jesus. Ele quer tudo que Jesus, ele quer tudo igual de Jesus. Tá entendendo? Ele quer ser igual. Então ele tá trabalhando para ser igual. E Jesus nos advertiu. Cuidado, porque ele é um Cristo, um tipo de Cristo, porque ele se intitulou. E ele está enganando a muitos por causa da ambição do coração do homem, por causa da corrupção do coração do homem. Então, esse falso profeta, que nós estamos falando dele hoje, ele vai ser Satanás vai ser o cabeça, o anticristo, vai dominar. Porque está escrito lá em Apocalipse que o falso profeta seduziu a muitos a adorar a besta. Entende? Ele é imitador. Ele vai ser personificado porque esse homem tem ganância por poder. Vocês cristãos que estão aí muito brigando aí por causa de política, vai ser enganado. Pode ter certeza. Você está querendo mudar o mundo? Você está querendo um mundo melhor, de paz? Jesus falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Entendeu? Você está querendo paz? Você está querendo trazer o mundo, justiça para todos? Né? Que país injusto, que coisa injusta, nós queremos um líder. Olha, irmãos, Israel, nos tempos dos juízes, que não existia rei, ele pediu um rei, ele não quis, e Samuel, quando foi lá falar com Deus que Israel estava pedindo um rei, o que Deus falou para Samuel? Você lembra? Você conhece a Bíblia? Eis que não rejeitaram a você, Samuel era juiz do povo na época, mas rejeitaram a mim. Aí deu Saul era até um homem bom. Você sabe como é que Saul era? Não vou falar nome não, de político.
Não vou falar nome, porque não é o meu ponto. Você sabe como que Saul era? Eu vou te falar. Como esses políticos aí que vocês estão acreditando agora, estão colocando toda a confiança neles. Sabe por quê? Porque vocês querem um presidente para governar vocês, para trazer justiça e paz para todos. Você tá entendendo? Esse monte de coisa aí, ó. Lugar de igreja não é na política e não é em lugar nenhum, servindo a homem nenhum. Nossa obrigação como crente é orar pelas autoridades que estão em poder. Só. Aqui está escrito isso. Para que tenhais paz. Não mandou a gente se envolver com política. Você que está aí defendendo, sabe, muito envolvido e brigando até com irmãos por causa disso, seja você da direita, da esquerda, do alto, seja de onde que você for, não é seu papel de cristão falar de política, seu papel é falar a palavra de Deus, do que está no coração de Deus. Sabe o quê? Saul veio, era um homem bom, como a gente vê muitos homens bons aí que estão na política, não é verdade? Você sabe o que eu tô falando, né? Olha o que aconteceu com Saul. Quando, porque já estava no coração de Deus que Davi seria um líder para eles. Eu não estou dizendo que ia acontecer, mas talvez Davi fosse seu próximo juiz. Não estou falando que é, não vem falar que eu estou falando heresia, não. Eu estou falando que talvez, porque Deus sempre quis ser o rei de Israel. Você está entendendo? E eles rejeitaram, nós queremos viver um rei, como as outras nações, todo mundo tem rei, nós queremos também. Só que Deus era o rei deles. E Deus falou com Samuel, não rejeitaste a você, rejeitaste a mim. E nós estamos rejeitando a Deus quando nós estamos confiando em políticos. Nosso dever é orar pelos políticos no poder. Não é se envolver. Não é ficar pensando que eles vão ter. Sabe por quê? Vou falar agora por quê. Porque o falso profeta vai seduzir a muitos para adorarem a besta. É essa besta aí mesmo, um líder mundial. E se a gente ficar, como crente, envolvido em política, nós vamos estar sendo seduzidos pelo anticristo, pelo falso profeta, que vai falar, não, nós temos sim que falar e trazer, vai tentando trazer, só quem vai trazer a paz é Jesus, o príncipe da paz. Quando ele reinar, aí sim, novos céus e nova terra virão, e vai ter justiça para todos. Agora não, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E existe uma pessoa só, que é o pastor, que pode nos passar com tranquilidade, nos levar às águas tranquilas e pastos verdejantes, que é o bom pastor Jesus Cristo. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E o anticristo está aí para seduzir a tantos quantos estiverem com porta aberta para ele seduzir. Se você não tiver o Espírito Santo hoje e você não vir consultar esse livro aqui, que é a palavra de Deus, que te orienta para ser salvo, que a Bíblia diz que ele faria grandes sinais nos céus e na terra, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ô irmãos, temos tempo mais não. Não temos tempo mais. Eu acho que o Senhor é tudo que o Senhor quer falar e nós precisamos estar atentos, vigilantes. Se aprouver a Deus, eu vou falar mais sobre esse tema, que é o que o Senhor me chamou e sempre está colocando no meu coração para falar. Não vou fugir daquilo que o Senhor não quer e falar de coisas que o Senhor não quer que eu fale. Se você tem o seu chamado,
Glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe e eu espero e peço a Deus que você esteja fazendo as coisas na direção de Deus. O meu é o que o Senhor tem falado no meu coração e eu não vou sair, porque se eu sair, eu não quero tocar na arca, eu não quero fazer coisas que o Senhor não me chamou para fazer, eu não quero ser consumido por Deus, por fazer e tocar e fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Eu não vou tocar em coisa, eu não vou fazer sacrifício que o Senhor não me deu para fazer. Como Saul foi fazer o sacrifício sem esperar por Samuel. Ele foi rejeitado por Deus. Cuidado, não faça coisas que o Senhor não chamou você para fazer. E nem no tempo que o Senhor não chamou você para fazer. O tempo é de Deus. Olha, irmão, Jesus não fez nada que ele não tenha ouvido do Pai. Ele não moveu uma palha, um passo, sem ouvir que era o momento dele fazer. Inclusive, quando eles falaram, desce aí da cruz. A gente sabe da história de Jesus, irmão. Ele não fez nada fora da vontade de Deus. E Deus não quer que nós não façamos nada fora da vontade dele. Não faça. Peça orientação ao Espírito Santo, a Deus para enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso instrutor. Sem o Espírito Santo nós vamos perecer. Olha, sem o Espírito Santo nós estamos fazendo o que Satanás quer que a gente faça, o humanismo. Nós queremos glória. Vou fazer e acontecer isso e aquilo. Isso é espírito do falso profeta. Cuidado, irmãos. Não faça nada fora da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe de novo. Essa palavra é para aqueles remanescentes que estão fazendo a vontade de Deus hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter discernimento. Nós precisamos de discernimento nesses últimos tempos, onde as coisas estão se aproximando, o fim está vindo como um avalanche sobre a terra. E vamos ter certeza que a gente vai estar de pé diante do Filho do Homem. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.